E hoje nós vamos falar sobre ocultismo e o porquê existe toda essa aura de mistério envolvida nesse assunto. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o que é o ocultismo, vem comigo nesse vídeo. E só um pequeno aviso, eu estou regravando esse mesmo assunto porque na primeira versão desse vídeo a qualidade de áudio e vídeo não ficou muito boa. Então, caso você suspeite que já tenha assistido esse vídeo, ele é uma regravação com alguns acréscimos e edições. Bom, primeiro, uma dúvida que eu vejo que é bastante recorrente é que o ocultismo ele não é uma religião. Ele não está atrelado a uma crença, dogmas ou religião em específico. Na verdade, ele vai muito mais além disso. O ocultismo ele é uma área de conhecimento, assim como as ciências sociais, biológicas, exatas. É por isso que também nós chamamos o ocultismo de ciências ocultas. E dentro dessa área de conhecimento, engloba-se diversas tradições esotéricas e místicas, como a própria Cabala ou Cabalá, a astrologia, a alquimia, o hermetismo, a magia, o tarô e entre outras diversas. Então, o ocultismo ele é bastante amplo em termos de áreas de conhecimento, mas que, em essência, o ocultismo ele estuda os princípios da natureza que são desconhecidos pela grande massa. O próprio termo ocultismo ele vem do latim occultus, se referindo a algo que é secreto, a algo que é fechado, ou a um mistério, ou a algo desconhecido. Não porque não exista, mas porque é do desconhecimento da grande maioria. Por isso, apesar de ser uma ciência, ele não se compara à nossa ciência moderna, porque ele estuda princípios e leis da natureza que estão além da realidade material ou realidade física. E é por esse motivo também que o ocultismo está muito relacionado às questões sobrenaturais. Mas não seria o sobrenatural como a gente conhece dos filmes e séries. Seria o sobrenatural no sentido do estudo da natureza além da realidade física, além da realidade material, que aí sim é estudada pela ciência moderna. E a título de curiosidade, o próprio magnetismo e a gravidade eram considerados até certo tempo conhecimentos ocultos. Também eram considerados como fenômenos sobrenaturais, até a humanidade obter tecnologia e conhecimento suficiente para averiguar em laboratórios o que é o magnetismo e a gravidade e como eles funcionam. Agora imagine Tesla na sua época, no seu contexto sociocultural, acendendo lâmpadas sem fios condutores. Ele era um verdadeiro mago e sobrenatural para a sua época, porque a eletricidade naquela época não era uma força e um fenômeno compreendido, e justamente por isso também ela não era utilizada e acessível de forma pública. Então, antes do Tesla, não existia estações elétricas, não tinham postes de luz nas ruas, não tinha eletricidade acessível, justamente por não ser compreendida. Foi logo depois, e depois de um tempo ainda, que ela começou a se tornar acessível. Mas antes disso, utilizavam-se a luz de velas, os lampiões ou outros artefatos ali para você obter alguma iluminação no período da noite. E até essa própria figura do mago. O mago ele é tido como um detentor de conhecimento. Então, o Tesla, como detentor de um conhecimento oculto para a época, também pode ser considerado um mago, ou até mesmo um ocultista, porque o objetivo das ciências ocultas é explorar e desvendar a natureza e a natureza do ser humano em aspectos mais sublimes, em campos mais sutis da nossa existência, com coisas que não podem ser medidas em laboratórios, pelo menos não até hoje, mas quem sabe no futuro, que foi justamente o que aconteceu com o magnetismo e com a gravidade. E por que existe toda essa aura de mistério no ocultismo? Além desses motivos do qual eu citei, e do porquê também o ocultismo está relacionado com o sobrenatural, que é o conhecimento além da matéria, existem outros fatores que contribuem para essa mistificação, ou até para desenvolver esse preconceito. E eu vou trazer alguns exemplos aqui no contexto do nosso país, do Brasil, do porquê isso acontece. Bom, um dos primeiros fatores é a educação. O analfabetismo no Brasil ele atinge cerca de 4,4% da população, que seria ali cerca de mais ou menos 9 milhões de pessoas. E sem contar as pessoas que são analfabetas funcionais, ou seja, que são pessoas alfabetizadas, mas que não têm capacidade de interpretar ou compreender textos simples, e que já seria 30% da nossa população. E assim como quem tem essa afinidade, tem interesse pelas ciências ocultas, sabe-se que
os diversos conteúdos, principalmente os mais tradicionais, de grimórios, tradições, eles têm uma linguagem bastante complexa. Então, é necessário ali que você não somente seja alfabetizado, mas também que você tenha ali uma habilidade de interpretação de texto para você poder extrair as informações ali, além de serem conteúdos extremamente simbólicos. Então você tem que se munir ali de certos conhecimentos prévios também para que você possa interpretá-lo. Então só a própria não compreensão ou interpretação incorreta desses conhecimentos, desses conteúdos, isso já contribui ali para criar essa camada e essa aura de mistificação sobre esse assunto. E o outro fator também é a acessibilidade. E aqui a gente tem o lado A e o lado B dessa questão. O lado A é de que acaba sendo positivo a disseminação de obras, conhecimentos relacionados às ciências ocultas, porque isso faz com que chegue a mais pessoas e as pessoas elas possam despertar o interesse sobre esses assuntos e até mesmo acabar, através da leitura, da compreensão, desmistificar isso e acabar quebrando um pouco desse preconceito. Mas o lado B também é que se a pessoa ela não se dedica o suficiente ou não tem um repertório suficiente para interpretar esses conteúdos e se depara com eles, isso pode gerar um afastamento ou um distanciamento ainda maior. E até porque isso nós estamos falando ali de obras que são coerentes, tradicionais e que têm um fundamento. Imagine também os conteúdos incoerentes, os conteúdos sem fundamento que também são disseminados pela internet. E esse já seria o lado B, da disseminação e acessibilidade desse conhecimento. E hoje nós temos o privilégio de ter acesso a uma biblioteca virtual de milhares de livros sem precisar tê-los fisicamente na nossa casa, ou até por ter um preço mais acessível para poder ter essas obras em nossa casa também. E hoje nós temos acesso a livros, a conhecimento multimídia de modo geral, numa dimensão em que Einstein não tinha na sua época, graças ao advento da internet. Mas é como eu disse, isso tem o seu lado A e o seu lado B. Às vezes pode facilitar ou dificultar. Depende muito do filtro de cada pessoa e até do próprio senso crítico em relação ao conteúdo que está sendo lido ali, que está sendo consumido. E aí que entra também a importância da filosofia, porque se a gente não tem uma base filosófica para construir um discernimento, um argumento e até um olhar crítico sobre uma obra, dificilmente a gente vai conseguir distinguir ali o que é uma boa obra e o que é uma obra ruim. E outro detalhe também é que, além de serem mais acessíveis hoje, é importante lembrar que muito desses grimórios ou livros tradicionais sobre ocultismo, eles eram também secretos, no sentido de que a grande massa não tinha acesso a eles. Eram somente ali pessoas de uma alta hierarquia de uma determinada sociedade. Então, geralmente era o clérigo, os sacerdotes, os reis, rainhas. Então, é um grande privilégio o conteúdo do qual nós temos todo esse acesso hoje em dia. Mas para isso nós precisamos saber utilizá-los e diferenciar o que pode ser uma boa obra e uma obra ruim. E quando eu digo obra ruim, não é no sentido de criticar uma ideia, de criticar a forma como foi desenvolvido, a qualidade do conteúdo, coisa do tipo. Mas ruim no sentido daquilo que não tem uma coerência, não tem um fundamento e não irá agregar nada nos seus estudos. Ou até mesmo que tem informações distorcidas ou mal compreendidas. E se você for analisar um outro fator também, que é o nosso contexto nacional socioeconômico, no Brasil ainda tem pessoas que passam fome, ou seja, que vivem ali numa situação de insegurança alimentar. E eu sei que não é a grande parcela da nossa população, mas o quanto dessas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social poderiam ser grandes estudiosos de ocultismo também, mas que eles não têm o acesso porque às vezes não têm acesso à internet na sua casa, ou moram em zonas rurais, que são distantes ali dos centros urbanos que têm bibliotecas, ou têm acesso ao computador com internet para poder estudar, ou que até mesmo estão passando fome. E uma pessoa que está passando fome, ela não vai preferir um livro ao seu alimento. Então acaba não sendo uma opção os estudos, porque a sua prioridade está baseada na sua subsistência. E isso gera uma bola de neve e desencadeia outros fatores também que contribuem para uma alienação. E agora um outro fator é a disponibilidade. Então vamos supor ali que você tem o dinheiro para você adquirir as obras, você tem um tempinho ali para você poder
realizar os seus estudos, mas assim, dentro de um padrão de vida comum do qual a gente vive como um trabalhador brasileiro, geralmente as pessoas elas têm ali uma carga horária de 8 horas por dia de trabalho, certo? Fora o tempo de deslocamento para o trabalho, ida e volta, e tem os afazeres do dia a dia também. Então, quanto que vai sobrar de tempo ali para que a pessoa ela possa se dedicar a esses estudos? Em média ali, se sobrar muito, seria em torno de 4 horas por dia, mas isso é chutando alto ainda. Então, imagine uma pessoa ali que ela já está tão consumida pela rotina, pelo cotidiano, e para ela dar esse salto de interesse por esses assuntos que já tem toda uma mistificação, existem muito mais barreiras, né, muito mais contras do que pontos a favor para que ela possa se interessar e de fato ali se informar do que se trata. Então a gente falou de alguns principais fatores, que é a educação, a acessibilidade, a disponibilidade e o outro fator é a linguagem das obras ocultistas. Como esses livros, obras, eles eram muito seletos para um grupo muito específico e exclusivo de pessoas, então a linguagem dos conteúdos das ciências ocultas, geralmente os mais tradicionais, eles têm uma linguagem bastante complexa de ser lida, geralmente com uma grande erudição na sua escrita, com bastante simbolismo nas falas, e além dos paralelos que são feitos com outras diversas áreas de conhecimento dentro das ciências ocultas. Então, que nem, por exemplo, para você começar a estudar o tarô, você não somente irá precisar estudar sobre o tarô, mas também você vai precisar estudar ali sobre cabala, sobre astrologia, sobre alquimia, sobre mitologia e por aí vai. Então, apenas a dedicação a uma área de estudos, ela já leva a diversas outras. E além das diversas metáforas também que acabam gerando esses paralelos em outras áreas de conhecimento. E também, convenhamos, né, acaba não sendo aquela leitura prazerosa ali que você no seu momento ali de descanso, vai parar, pegar um grimório e ler ali, tomando um chazinho, um café. Você provavelmente vai querer assistir uma série, um filme ou um livro de autoajuda ou coisa do tipo. Então, isso dificulta bastante também, até porque você vai ter que se contextualizar com a época em que o livro é escrito. Então, você vai ter que mergulhar ali naquele contexto histórico, naquela realidade. Até porque não dá para você fazer a comparação da realidade de um Grimório escrito na Europa no século XV com a realidade do Brasil em 2025. Então tem que ter toda essa imersão, todo esse contexto ali, nos valores morais da época, nos símbolos da época, nas referências, gírias da época, para que você possa de fato assimilar o conteúdo. Então, assim, existem diversos motivos que contribuem para esses conteúdos continuarem sendo velados, e é claro, tem um motivo para isso também, não é por acaso, tá? Mas não cabe nesse vídeo para a gente não se estender nesse assunto. Mas existe uma proteção em cima desse conhecimento. Mas esse seria o lado A. O lado B disso tudo é que essa não acessibilidade, né, de certa forma, e hoje em dia nós já temos algumas obras que já quebram isso, tá? Mas eu estou dizendo aqui dos exemplos mais clássicos. Então essa não acessibilidade, ela também fomenta essa mistificação, esse preconceito todo com as ciências ocultas. E isso distancia as pessoas, fazem com que elas gerem associações desses conhecimentos com os conteúdos que elas vem nos filmes e nas séries, que é totalmente deturpado. Então, o excesso de conteúdo que nós temos hoje em dia, como eu disse, eles facilitam para que a gente tenha acesso a essas obras e a gente possa ali se informar, pelo menos, mas também quando o conteúdo está distorcido ou quando algum desses fatores implicam ali na forma como a pessoa vai interagir com aquele conhecimento, isso também pode gerar um distanciamento. E as pessoas que não têm o mínimo interesse em se informar sobre, é muito mais confortável elas se conformarem ali com aquele preconceito, com aquela imagem popular que foi criada sobre esse assunto, de informações distorcidas ou falsas. Isso contribui para que elas continuem alienadas à sua própria ignorância. Mas é por esses motivos, e se eu esqueci de algum, comente aqui, por favor, que existe toda essa mistificação sobre o ocultismo em si. Então deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Se realmente as ciências ocultas elas devem permanecer ali de uma forma mais restrita à grande maioria, ou não, se ela deve ser ainda mais democratizada. O que você pensa a respeito disso? E como que a gente pode fazer isso? Então, se você se interessou pelo assunto, deixa o seu curtir, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima.